Graças e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente noite a você. Vamos para a reflexão bíblica do dia 20/3/2022. Antes, vamos orar, vamos falar com o Senhor, amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar por esse dia, Senhor, por esse final de semana, te agradecer por tudo, pelo sustento, pela roupa, pelo teto, pela saúde, Senhor Deus, glorificar o Teu nome porque estivemos na Tua casa logo pela manhã, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, pelo Teu favor imerecido para conosco, Senhor. Meu Deus, quero nessa noite orar também, Senhor, por irmãos, por amigos que estão enfermos e que o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, venha os curar a alma, curar o espírito, Pai, curar o corpo, em nome do Senhor Jesus. Levanta, Pai, na força do Teu poder, Senhor. Quero pedir por irmãos, também por amigos que estão, ó Pai, buscando uma recolocação no mercado de trabalho, Senhor. Não vamos desistir de orar, ó Pai. Os ajuda. Abre uma porta excelente, Pai, de trabalho para esses irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Quero orar também, Senhor, nessa noite em especial, por almas, por pessoas que precisam ser resgatadas, ó Deus, pelo Senhor Jesus. Eu te peço que o Senhor nos dê força, nos ajude a evangelizar a nossa cidade, em nome do Senhor Jesus, e também a tocar, ó Pai, corações, Senhor, despertar, ó Pai, outros irmãos com o mesmo desejo, Pai, de levar, ó Deus, a esperança viva que há na Tua palavra e no Teu nome, Jesus. Pai, quero te pedir também, usa a minha vida nessa noite como instrumento, Pai, nas Tuas mãos para anunciar a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. E, ó Deus, prepara os corações daqueles que vão ouvir essa mensagem, para que, ó Deus, de alguma maneira, de uma maneira sobrenatural, venham a ter um encontro especial com o Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu amado e bendito nome. Amém. Vocês que estão aí nos acompanhando, que vão nos acompanhar ainda, se você tiver a palavra de Deus próxima a você, abra a tua palavra em Gênesis, capítulo 6. No capítulo 6 nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 22. Gênesis, capítulo 6, versículo 11 ao 22. E o título da mensagem dessa noite: Construindo algo grande para Deus. Vou repetir: construindo algo grande para Deus. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer junto com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás: de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro.
porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança, entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservarem vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil, da terra, segundo as suas espécies, pois de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Veja que esse homem, Deus viu nesse homem fé suficiente para que a partir desse homem algo grande fosse construído. Nas mãos desse homem chamado Noé e sua família, estava a responsabilidade da existência, da continuidade da existência segundo a palavra de Deus. E Deus confiou a esse homem, deu plano a esse homem, deu um planejamento nas mãos desse homem para que ele executasse segundo cada palavra, cada frase dita, para que um grande número de pessoas, esse era o desejo de Deus, um grande número de pessoas fossem salvos. E Noé passa então a executar esse plano, esse planejamento de Deus, da parte do Senhor. E era a vontade de Deus que muitas pessoas entrassem na arca, mas a palavra de Deus, o texto bíblico mostra que apenas Noé e a sua família e as espécies que o Senhor aqui descreveu foram salvas, porque a humanidade naquela época virou as costas para a mensagem de Noé. E eu escrevi algumas coisas para dividir com vocês. O texto mostra, meus irmãos, de maneira bem clara, que existia a necessidade de um planejamento, e um planejamento de acordo com a vontade de Deus. Nós, quando lermos a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 16, versículo número 1, diz a palavra de Deus que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Por isso que o planejamento, os planos para construir algo grandioso para Deus, eles têm que ser feitos e alinhados, estar de acordo com a vontade de Deus. Essa é já uma das primeiras lições que nós tiramos, que os nossos planos, para que eles sejam bem-sucedidos em qualquer campo da nossa vida, sobretudo para Deus, eles têm que estar alinhados à vontade do Senhor. E nós não precisamos reinventar a roda. Na verdade, o segundo ensinamento que nós tiramos daqui é que o nosso esforço, na verdade, o nosso maior esforço está em nos lembrarmos de que o plano já foi escrito. Em todas essas folhas estão escritos, estão revelados de maneira bem clara os planos de Deus para as nossas vidas. Então, o esforço não está em replanejar, mas o esforço está exatamente em lembrar
de que existem planos já escritos pelo Senhor que nós temos que executar tal como Noé fez naquela época. Esse é o nosso esforço maior, nos lembrarmos diariamente dos planos de Deus para as nossas vidas, que estão aqui bem revelados na palavra do Senhor. Então, veja que o próprio texto que nós lemos, no capítulo 6 de Gênesis, do 1 ao 22, mostra a necessidade de planejamento e um planejamento alinhado à vontade de Deus. Principalmente que nós venhamos a nos lembrar de que o plano já existe e que nós temos que ser bons executores, tal como Noé o foi. E aí eu fiz aqui uma pergunta: o que é necessário para fazer algo grandioso para Deus, para construir algo grande para Deus, tal como fez Noé? Noé executou o plano, como eu disse. O versículo 11 ao versículo 13, eu vou repetir para os irmãos, para os amigos. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis. Aqui nós estamos em Gênesis. Nós estamos no início. E quando nós olhamos aqui as Escrituras, não me parece que hoje, nos dias de hoje, nós estejamos diferentes de como existia e de como estava o cenário daquela época. Então, quando nós vamos construir algo para Deus, a primeira coisa que nós tiramos daqui é que nós devemos olhar para o cenário. Qual é o cenário? A terra estava cheia de violência lá nos Gênesis, e hoje não é diferente. A terra está cheia de violência, a terra está cheia de truculência, a terra está cheia da maldade do homem. Infelizmente, meus irmãos, a terra está cheia do sangue dos homens. Nós estamos saindo de uma pandemia e a pandemia sequer acabou e nós estamos já vendo guerras. O homem não aprendeu nada. O homem não tirou lição nenhuma. E veja que é tão interessante que no momento em que começa a guerra, a pandemia desaparece. Desaparece dos noticiários e a guerra ganha cena nesse cenário que nós vemos aqui retratado lá no Gênesis. Então, para quem julga que o homem evolui, que o homem melhora, é uma grande mentira. Porque eu diria para os irmãos que, infelizmente, nós estamos piores do que os homens lá do Gênesis. E eu me explico. Em Gênesis, sequer a lei de Deus havia sido dada. A lei que está registrada em Levítico. O homem não tinha muitos parâmetros. O homem não tinha parâmetros éticos, morais. Os juízes ainda não haviam sido estabelecidos sobre a terra. E hoje nós temos leis, nós temos governantes, nós temos diretrizes, nós temos ética, nós temos moral, nós temos pessoas formadas. E o homem segue em guerra. Por isso, a minha afirmação de que nós estamos piores, porque com todos esses parâmetros, com todas as religiões, nós não evoluímos nada. Nós seguimos sendo bárbaros, tal como esses homens registrados na Bíblia o foram. E aí, para mudar o coração do homem, para que nós não fiquemos abandonados à deriva, só Jesus é capaz de mudar
o mais terrível coração, a mente mais inclinada para o mal, inclinada para a guerra, Jesus Cristo pode mudar. Esse é o plano. O plano está registrado lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu tenho que ser testemunha, tanto em Jerusalém, e Jerusalém para mim, para eu, é Itupeva. Judeia e Samaria é um pouco mais longe, e os confins da terra significa a humanidade toda. Eu tenho que ser testemunha, eu tenho que falar de Jesus Cristo para todo e qualquer ser vivente, para toda e qualquer pessoa, melhor dito, para que talvez esse coração se incline às verdades do Senhor Jesus. Apenas dos versículos 11 ao versículo 13, no versículo 14 ele diz o seguinte: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. O que nós tiramos daqui, meus irmãos, o plano deve ser a prova de naufrágio, para que eu não seja envergonhado. Quando você se propor a construir algo para Deus, esse plano tem que estar tão alinhado com a vontade de Deus. E aqui, quando o texto bíblico diz, faze uma arca de cipreste e você calafetarás, é para que o plano não naufrage. O plano não pode naufragar. O executor tem que ser exímio executor, para que não passe vergonha, para que não seja vergonha na frente dos homens, quando falar, quando se expressar, para que seja reconhecido como homem, e sobretudo homem que professa a vontade do Senhor. E esse homem Noé, ele seria o comandante desse navio. Nas mãos desse homem estava a responsabilidade da continuidade da humanidade. Veja a tamanha a responsabilidade. Veja que não era só a responsabilidade em construir uma embarcação naquela época, com toda a precariedade daquela época. Esse homem fez esse navio aqui que a Bíblia dá as medidas de 300 côvados. Cada côvado equivale mais ou menos aí a 45 centímetros, faça a conta. Ele estava fazendo uma embarcação enorme, incrível, e ele seria o comandante, e o plano dele não podia naufragar. Isso é o que nós tiramos do versículo 14. No versículo 15 ao 17 ele diz o seguinte: deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro, porque eu estou a derramar águas de dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. A terra estava cheia de violência. E veja que hoje, nesse cenário de guerra, a mídia quer eleger um herói. Antes de você dizer que um homem ou outro é um herói, busque quais são as ideologias, ou busque quais são os pensamentos que esse homem defende, antes de dizer que ele é um herói. Numa guerra, os únicos heróis são os inocentes, os civis comuns que morrem, porque Deus não se agrada da morte de ninguém. Deus não quer que um soldado tire a vida de outro, ou que um comandante, que um presidente, que um ditador que seja, ordene que seus soldados matem a outros soldados. Não me parece inteligente quando você vê principalmente pessoas da mesma linhagem, da mesma etnia que seja, da mesma raiz, se matando.
É como se eu, brasileiro, atirasse deliberadamente em outro brasileiro. Não me parece inteligente isso. Aliás, não é inteligente que eu atire em nenhuma outra pessoa, independente da bandeira. Percebe? E aí, do versículo 15 ao 17, você vê que Deus dá medidas. E ele fala que essa embarcação será submetida a intempéries, a tempestade que viria. A tempestade está cada vez mais se anunciando. O final dos tempos, o prelúdio, está se anunciando e a Bíblia vem se cumprindo a cada dia, meus irmãos. Não se engane. Não se engane. Então, quando você for fazer e construir algo grande para Deus, o plano deve respeitar as medidas, os limites, e o plano deve ser a prova de intempéries, a prova de naufrágio, como eu disse, a prova de intempéries, porque essa embarcação seria submetida a intempéries, a uma tempestade. E o Senhor disse que o Senhor não deu garantias nenhuma que durante a navegação, Ele deu garantia de que estaria com Noé e de que aquelas águas iriam baixar, de que a tranquilidade viria, de que um novo tempo viria. E assim será na volta do Senhor Jesus, quando Ele vier nos ares buscar todo aquele que confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse será salvo. Esse será salvo. Estava se anunciando uma grande tempestade e os homens daquela época não ouviram o Senhor Jesus. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só. A palavra de Deus diz que no princípio Jesus era o Verbo. João capítulo 1. No princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido, inclusive a arca. Os homens não ouviram Deus, os homens seguem não ouvindo Jesus Cristo, os homens seguem suas próprias paixões, os homens são muito mais egocentristas do que cristocentristas. São egocêntricos e não cristocêntricos, melhor dito. Percebe? Então, no versículo 18 ele diz o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as tuas noras. Sabe o que nós tiramos daqui? Quando nós nos propusermos a fazer algo grande para o Senhor, a nossa família tem que estar inclusa. A nossa família não pode estar de fora. A nossa família precisa estar conosco. A família de Deus precisa estar conosco. Se nós estivermos planejando algo grande dentro da igreja, todos têm que estar incluídos. Ninguém pode ficar de fora. E se for possível que nós saiamos de dentro da igreja e que nós venhamos a buscar tantos quantos o Senhor desejar, convidar tantos quantos para serem salvos por Jesus Cristo. Esse era o plano na época de Noé e o plano não mudou, meus irmãos. Jerusalém significa evangelizar localmente, evangelizar sua rua, seu bairro, sua cidade. Evangelizar Judeia e Samaria é um pouco mais distante. Evangelizar os confins da terra significa fazer missões. Esse sim é um plano missionário completo, onde se evangeliza localmente, se evangeliza um pouco mais distante e evangeliza os confins da terra. Seguindo aqui no versículo 19 e o 20,
tudo o que vive de toda a carne, de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, quando para conservares vivo contigo, das aves, segundo as suas espécies, segundo de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada um virão para os conservardes em vida. Que nós tiramos daqui, o plano deve promover a continuidade da vida e levar a própria vida de Cristo às pessoas. Esse é o plano. Como eu disse, Atos capítulo 1, versículo 8. E ser testemunha. Aqui perto. É um plano, meus irmãos, veja só. A Bíblia nos dá e o Espírito Santo nos inspira a interpretarmos a palavra de Deus de maneira inteligente. O plano é de curta, média e longa distância. Porque Atos capítulo 1, versículo 8 fala: Jerusalém, Judeia e Samaria e os confins da terra. E o plano também é um plano de curto, médio e longo prazo. Por quê? Por quê, irmão Leandro? Porque para eu evangelizar aqui a minha rua, para eu ser uma testemunha, é rápido, basta eu querer. Basta eu querer. Um pouco mais longe, requer um pouco mais de recurso, de planejamento. De igual modo, os confins da terra, mas nada é impossível. Porque o apóstolo Paulo fez 4 viagens missionárias na sua época, com embarcações precárias, andando a pé, andando provavelmente com algum animal, algum cavalo, alguma coisa do tipo, mas ele não deixou de evangelizar. Seguindo aqui, o versículo 21, leva contigo de tudo o que se come, ajuntando contigo ser-te-á para alimento, para ti e para eles. O plano deve prover e prever sustento. Versículo 22, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. O executor, meus irmãos, é o que nós tiramos daqui, ele deve ser fiel a cada linha do plano. A cada linha do plano. E eu concluo a minha mensagem dizendo: quando formos fazer algo grande para Deus, o plano deve ser bíblico. Bíblico. E o plano em 3 passos é ser testemunha, como eu disse, em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, tal como está registrado em Atos, capítulo 1, versículo 8. E aí, pergunte ao irmão Leandro o que é necessário para executar o plano de Atos, capítulo 1, versículo 8. Eu não vou deixá-lo sem resposta. Para executar esse plano é necessário ter o coração de um novo convertido. Você se lembra quando você se converteu? Eu me lembro. Nós falávamos de Jesus até para as paredes. Nós pregávamos até para os milharais. Nós pregávamos para tudo que respirava. E nada impedia a nossa pregação. Quando você deixa de pregar é porque você deixou de valorizar. Guarde isso que eu vou dizer. Quando você deixa de pregar o evangelho da salvação, é porque você deixou de valorizar a sua própria salvação. E quem ama almas, ama ganhar almas. E nós temos que sair, meus irmãos, sim, do campo do discurso e fazer com que isso se materialize em ganhar almas. Sair das paredes da igreja e ganhar almas para o Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem e que essa mensagem gere vida nos corações, Senhor Deus. Que essa mensagem entusiasme, Pai, tantos quantos ouvirem para anunciar as tuas verdades com intrepidez e sem, ó Deus, vergonha,
porque a tua palavra diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, e quem não se envergonha do Evangelho, proclama o Evangelho, Senhor Deus. Se há alguém nessa noite que quer fazer decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, para receber a vida de Cristo, que essa pessoa repita comigo: Pai, me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva, na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Nossas celebrações são às quintas-feiras, às 19h30, aos sábados, às 19 horas, aos domingos. Nós temos a escola bíblica às 8h30 e depois às 9h30 nós temos nosso culto de celebração e também às 18 horas aos domingos. Amém? Você é nosso convidado. Eu espero que no próximo domingo nós estejamos juntos para mais uma reflexão bíblica em nome do Senhor Jesus. Excelente semana a você, um grande abraço e tchau.